Minhas amigas, meus amigos, boa noite. Existem muitas perguntas aqui sobre a comunização do continente americano, culpando a Constituição que eu ajudei a escrever. Se houvesse chance de comunismo na Constituição, eu não mereceria a confiança da nação. Mas não existe dentro da Constituição brasileira a mínima chance de se criar comunismo dentro do Brasil, e muito mais no continente americano. O que está faltando é conhecimento jurídico, conhecimento de constitucionalismo. Eles ensinam aqui nas nossas faculdades aí direito constitucional. Isso não existe. O que existe é a doutrina do constitucionalismo. A doutrina do constitucionalismo que foi criada por Moisés na escola da tragédia do homem. E diz ele que recebeu a primeira Constituição do mundo, que foi os 10 mandamentos, e que é os 10 mandamentos, diz ele que recebeu de Deus. E nós não temos condição de contestar isso, porque não conseguimos fazer nada superior aos 10 mandamentos. E essa Constituição seria suficiente para a humanidade. Não se precisaria ter feito mais nenhuma outra fora dessa. E é nos 10 mandamentos que a Constituição brasileira se alicerça. E ela começa, para a gente poder entender a Constituição, porque ela não é um código de aplicação dispositiva. Isto é, ela não se aplica pelos artigos que ela tem, mas ela é uma carta de execução normativa. Ela é executada dentro do contexto dispositivo dela. Ela é dividida por artigos e parecendo ser um código por causa do bom entendimento que o texto precisa. Senão não precisava nada disso, poderia ser uma redação assim, expositiva. Mas ela começa vedando comunismo dentro do Brasil no preâmbulo. A Constituição começa no preâmbulo. E no preâmbulo ela está bem claro. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático de direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Por conseguinte, minha gente, a Constituição brasileira é espiritualista. Promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição. Então, os constituintes que promulgaram a Constituição disseram que faziam isso sob a proteção de Deus, exatamente como Moisés com os 10 mandamentos. Como ele disse que os 10 mandamentos tinham sido ditados por ele, por Deus, os nossos constitucionalistas também repetiram Moisés
dizendo que faziam a mesma coisa. Promulgavam a Constituição sob a proteção de Deus. Eles não disseram escrevemos a Constituição, porque daquele monte de constituintes que formavam o Congresso Nacional com a incumbência de fazer a Constituição, 99,9% não tinham condição de fazer o livro. Por isso, as Forças Armadas chamaram o Dr. Ulisses, quando viram que não ia sair Constituição nenhuma, e disseram para ele que ou ele aceitava a assessoria das Forças Armadas para escrever a Constituição, ou eles voltavam para o poder. Foi curto e grosso. Ulisses Guimarães, maior estadista dessa geração de políticos que está morrendo, viu a gravidade que ele estava enfrentando também, porque ele era um grande estadista, um grande jurista, e ele também tinha visto que não ia sair Constituição nenhuma. Então ele aceitou imediato. E aí os militares me indicaram para a tarefa. Eu estava em Curitiba, cumprindo determinação militar na abertura, ou seja, na redemocratização do país. A gente foi espalhado no meio dos políticos para ensinarem eles alguma coisinha sobre o que nós tínhamos feito no Brasil, para eles começarem a tomar conta do país. Eu estava lá nessa missão, assessorava a Assembleia Legislativa e o governador do estado. E aí então, Dr. Ulisses foi atrás de mim. Os militares já tinham me telefonado, me dizendo da missão que tinham designado para mim, e os militares daquela época não consultavam a gente. Eles determinavam, e aí a gente não sabia como sair fora, porque a determinação das Forças Armadas daquele tempo era uma promoção, e designando a gente para ajudar a fazer a Constituição da República. Nenhum mortal civil rejeitaria isso. Embora assustasse, eu fiquei assustado. Eu escrevi a Constituição do Brasil. Nunca tinha passado pela cabeça, eu peticionava, eu fazia relatórios, enfim, a orientação jurídica para o regime militar saía quase que do nosso desempenho. Mas escrever uma Constituição para o Brasil não tinha nunca me passado pela cabeça, mas eu aceitei. E li tanto o livro, porque o Dr. Ulisses só passava o texto para o relator, que era o Cabral, depois que eu tinha colocado aquele nosso sinalzinho ali que nós havíamos convencionado, de que não tinha o que modificar ali. E então, é impossível que tivéssemos feito uma Constituição dando abertura para os comunistas. E na época nós já sabíamos que eles iam se aliar com os terroristas e com os bandidos. E ia dar isso que deu aí. Jamais nós íamos fazer uma Constituição para acolher essa gente. Então, começou aqui, do jeito que Moisés promulgou os 10 mandamentos sobre a Assembleia Nacional Constituinte do povo judeu no Monte Sinai. Os constituintes brasileiros também promulgaram a Constituição, que
Dr. Ulisses Guimarães, Severo Gomes, Afonso Arino, Teotônio Vilela e eu escrevemos. O resto vinha lá. Deve estar no Museu da Constituinte, tudo ali, porque às vezes chegava caminhões lá de Constituição, emendas à Constituição, tinha de tudo que era nome ali. E deve estar por lá, se não queimar, era muito papel. A gente não liu nada daquilo. Era uma perda de tempo e não tinha como ler. Imaginou ali, chegava lá, milhões de assinaturas lá para fazer um adendo lá na Constituição, um acréscimo, uma cooperação das esquerdas, vinha isso das esquerdas, também da CNBB, veio aquelas coisas lá para a gente adicionar na Constituição. Se fosse adicionar a 10ª parte daquilo, ia dar uma enciclopédia que o Brasil não ia ter espaço para guardar. Mas então aí tá, a Constituição, ela inicia aqui no preâmbulo que eu li. Então ela é uma carta dogmática. A carta dogmática porque ela estabelece os dogmas da civilização brasileira dentro do campo político. Então tem os dogmas. Os dogmas é como as religiões. Cada denominação de fé tem seu dogma de fé lá. Por exemplo, a Igreja Católica tem os seus 7 dogmas de fé, que são os sacramentos. Aqui a Constituição também tem os seus dogmas de convicção política. O dogma é aquela limitação à especulação racional. Então diz, aqui acaba a capacidade do ser humano pensar nessa matéria. Então o dogma da civilização brasileira é aqui dentro da Constituição. Então ele começa no preâmbulo. Aí ela sendo espiritualista, é claro que ela tinha que ser religiosa, senão não era Constituição, era uma verborragia qualquer aí, como são quase todos os códigos comuns aí de leis. Então, ela tinha que ser religiosa. E aí está no artigo 19, inciso 1º, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então está aqui, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Isto aqui quer dizer que o Estado brasileiro não é laico. O Estado brasileiro é religioso. Em tudo aquilo em que as denominações de fé fundirem-se com a política, com a sociologia, com a economia, com o direito, se torna, então, interesse público da nação. E aí, o Estado e a Igreja trabalham unidos nisso. Então, não temos um Estado laico, é um Estado religioso. Então, uma civilização espiritualista religiosa não comporta, de forma nenhuma, a não ser que a nação enloque, perca o juízo, não comporta de forma nenhuma ideologias comunistas, ideologias de esquerda, ideologias ateístas. Nenhum tipo de filosofismo, de ateísmo aí não, que nega a espiritualidade humana, que nega a imortalidade humana, a nossa Constituição não admite. Mas por que essa gente surgiu aí?
Essa gente surgiu aí porque eles surgem no mundo inteiro, infringem a lei, são bandidos, terroristas, apátridas, genocidas, ladrões do país. Aqui no Brasil, em toda parte, desde que surgiram na Rússia, são sempre assim. Veja o estado que eles deixaram a Cuba, povo miserável, até hoje, 50 anos de comunismo lá, o povo não conseguiu mais se sair da miséria, da ignorância, de tudo que não presta. A prostituição é o primeiro item, aliás, o único item de arrecadação de recursos em Cuba. Lá, os botes, as zonas de meretrícios, é o que traz os turistas, atrai os turistas lá para Cuba, e para serem explorados lá com prostituição, e assim o povo sobrevive. E assim em toda parte. Fizeram isso, estão fazendo isso na Venezuela, fizeram isso aqui no Brasil, transformaram as escolas públicas em prostíbulos de formação das crianças em prostituição, cafajestismo, vadiagem, banditismo. São infratores da lei. Nunca essa gente falou em Constituição. Pelo contrário, eles substituíram a Constituição, e isso foi o Conselho Nacional de Justiça que disse, através dos seus titulares, Supremo Tribunal Federal também, por bandidos escondidos atrás de mandato, inventando leis, para os bandidos escondidos atrás da toga manterem o terrorismo acordado como sistema de poder, e a corrupção e o roubo do país como forma de governo. E hoje, em 15 anos, não existe mais nada dentro do Brasil que não esteja nesse contexto, nesse composto. Todos os dias eu recebo revelações de entranhas do poder, para me deixarem cada vez mais espantado, não com medo, porque se eu assumir o encargo que a nação me colocou, é porque eu tenho condição de enfrentar a problemática da civilização brasileira que se me depara. Mas eu fico espantado. Eu ainda não comecei a despachar como presidente da República, e já não sei o que restaria dentro do Brasil que se pudesse aproveitar. Não resta nada. Ainda há pouco eu recebi ali o relatório dos planos de saúde. Plano de saúde que a gente pensa que fosse alguma coisa um pouco separado do banditismo, do roubo. Não. Também é uma forma de roubar o país. Estão ali os planos de saúde lançados em dívida ativa da União de quase 3 bilhões de reais que a União pagou para os beneficiários dos planos de saúde, e os planos de saúde não restituíram esse dinheiro para a União. Então é bandido sobre bandido, banditismo sobre banditismo. Qualquer outra pessoa ficaria apavorada. Mas eu não nasci com o direito de me apavorar diante de problema nenhum, porque agora é que eu entendo por que com 3 meses de idade quase matei a minha mãe de susto, porque ela foi ver a razão do meu silêncio, e eu estava brincando com a jararaca em cima do berço. A partir disso, eu acho que estou aqui para enfrentar desafios. E sem saber que eu ia ser o responsável pela execução da Constituição depois de 30 anos de ter escrito ela.
eu estou vendo que uma inteligência suprema, acima da nossa inteligência e acima da própria inteligência humana, já dirigia os destinos do povo brasileiro desde aquele tempo, colocando o povo brasileiro sob a cobertura de uma Constituição que hoje é usada como livro didático no mundo, sob a recomendação dos docentes de que, depois dos 10 mandamentos, é a Constituição mais profunda e abrangente que a inteligência jurídica da humanidade produziu. E eu vejo agora no executar ela, ou seja, essa execução que estamos fazendo, é a construção da civilização brasileira que a Constituição projeta. E então vem essas perguntas aqui, perguntas de pura idiotice, burrice, que a gente compreende depois de 15 anos de um emburrecimento absoluto da nação, sob a chefia de Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer. Michel Temer é o pior dos burros, porque sendo escolarizado, inclusive com bacharelato em Direito, e até com a arrogância de professor, é terrorista. O chefe do terrorismo que se transferiu do Afeganistão e do Iraque para o Brasil, sob a regência e comando de Michel Temer. Então é o pior dos elementos, muito pior do que o Lula e do que a Dilma. E aí é claro que essas perguntas idiotas têm de surgir. Não sabe nem ler, porque aqui, onde eles se baseiam nisso aí, é o parágrafo único do artigo 4º. O artigo 4º é a Constituição, ou seja, o povo brasileiro, em sua soberania diante dos outros povos, da soberania do mundo dividida em nações. Então, aqui, diante dos outros povos, nós colocamos aqui no parágrafo único do artigo 4º que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Não tem absolutamente nada a ver com o que eles inventaram aqui de Ursal, Unasul, Urca e depois a nível internacional, a nível mundial de BRICS, e ali foram indo. Isso aí se chama banditismo transnacional. E o chefe disso aí é o Foro de São Paulo, com as organizações terroristas islâmicas. E aí entra o PT, entra o PCL aí do Bolsonaro. O partido Bolsonaro faz parte do Foro de São Paulo. E o Foro de São Paulo é que criou isso aí. O Foro de São Paulo é que instaurou o golpe de Estado terrorista contra o Estado Democrático de Direito em 2003. E foi o Foro de São Paulo também que, em 2015, assaltou o poder através das eleições terroristas comandadas por ele, de 2014. E entrincheirou os terroristas Dilma Rousseff e Michel Temer na presidência da República. Aí, o Superior Tribunal Eleitoral, na ação que cassava o mandato de Dilma, disse que não havia mandato para ser cassado e arquivou a ação. Se não havia mandato para ser cassado, não precisava nem o presidente do Superior Tribunal Eleitoral dizer que se tratava de bandidos que haviam assaltado o poder e não era coisa de ser resolvido pelo judiciário, mas sim pelo povo no exercício direto do poder,
através da instituição da intervenção constituinte no processo histórico. Essa aí é a via que a Constituição reservou ao povo quando a bandidagem terrorista comunista no poder, na violação da Constituição, levasse o povo a ter de tomar de volta o poder, sem desmerecer o Estado de Direito, sem ofender a democracia. Tarefa que coube a mim patrocinar, porque em 2004, 2005, a área militar descobriu que havia um golpe tramado entre as oligarquias do poder de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro para substituírem o Lula pelo José Alencar e restabelecerem a República do Café. Naquele tempo não podia nem se pensar nisso aí, porque o Lula era o astro das massas ignorantes e tinha a chave do cofre. Então iam provocar uma guerra civil que não se poderia arriscar a instalar. E aí fui eu chamado para resolver aquilo. E desde então eu estou no patrocínio da Reação de Cidadania, que em outubro de 2008 eu instaurei perante o Supremo Tribunal Federal. Era o primeiro passo para a reação de cidadania através da instituição da intervenção constituinte no processo histórico, que encerrou o procedimento no dia 29 de dezembro de 2017, quando o povo, em reunião constituinte, em falta de outro, me instituíram o seu peão número 1. Peão número 1 porque eu não sou o mandatário do povo. Eu não tenho representação do povo. Eu sou o que estou dizendo, o peão do povo, porque é o povo que está no poder. Dentro da Constituição. O povo não é absoluto. O povo está no poder. Em mim, na Constituição. E eu não posso exceder da Constituição porque aqui nós estabelecemos a fronteira do poder do povo, que é o Supremo Tribunal Federal, investido de magistratura judiciária e de Corte Constituinte. Como Corte Constituinte, ela é o limite do povo no presidente constituinte da República. Por isso, tudo aquilo que eu tenho de editar tem de passar pelo crivo do Supremo Tribunal Federal. E é esta a razão de eu já ter notificado os ministros do Supremo Tribunal Federal de que, lamentavelmente, vou ter de destituí-los porque se tornaram uma corporação de bandidos, porque eu, como magistrado de Estado, não posso julgar as pessoas. Então eu tenho de encará-las pelo direito, pela ciência. E aí o direito penal acusatório estabelece que quem se associa a bandido ou a quadrilhas de bandidos se faz parte nos crimes por eles praticados. E os ministros do Supremo Tribunal Federal se constituem nessa corporação avançada de bandidos desde o momento em que eles não reclamaram do assalto ao poder feito pelo Foro de São Paulo, que ficou escancarado. O ministro do Supremo, José Toffoli, foi o artífice desse banditismo.
E aí o Supremo Tribunal Federal cooperou ainda quando nós estávamos já na beira de meter a mão na Dilma. Aí eles, para se safar disso aí, inventaram o impeachment. E aí atrapalharam o meio de campo aqui, e até que nós saímos fora disso aí, eles conseguiram, através do impeachment da Dilma, que foi pensado, conduzido e administrado pelo próprio Michel Temer. Começou com o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, e aí se consolidou com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o Lewandowski. Imagine o time se queimasse, não tinham de colocar a cinza porque pescaria a natureza. Eles têm de ser devolvidos ao inferno, agora não sei de que jeito. Esse pessoal aí foi que, depois de terem construído o mandato para Dilma nas urnas eletrônicas, o reconstruir para Michel Temer na Câmara, Senado Federal, com o Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal estava na pessoa do seu presidente, Ricardo Lewandowski. E aí, antes disso, o Supremo já tinha recebido Luiz Edson Facchini, colocado lá por Dilma Rousseff, que não tinha investidura legal para isso. O Supremo não podia ter recebido. E depois disso, recebeu também Alexandre Moraes, colocado lá por Michel Temer. O mesmo Michel Temer que colocou a Procuradora-Geral da República, que colocou o diretor-geral da Polícia Federal. E assim se guarneceu para continuar o roubo da massa falida do país, que está reduzida a 1/3. Não pararam de roubar através das invencionices de ajuste fiscal, contingenciamentos de verbas, suspensão de investimentos públicos e por aí adiante, mais de 30 tipos de assalto aos cofres públicos. Não tinha mais o que roubar nos cofres públicos, mas eles começaram a vender e alienar o patrimônio de segurança nacional. Estão fazendo isso adoidadamente ainda. Mas não tem valor nenhum. Só nos vai dar trabalho para desfazer tudo isso aí nos foros internacionais e tal, mas também não estamos preocupados com isso aí, porque nós estamos preparados para qualquer eventualidade. O patrimônio da nação brasileira é dos brasileiros e eu não me sinto inferior a nenhum estadista do mundo como magistrado de Estado, porque não me sinto inferior a nenhum bandido do mundo como bandido, se precisar de ser. Não tenho nenhuma preocupação. E a primeira coisa que eu vou fazer agora, a primeira canetaça, como dizem aí, é equipar as nossas Forças Armadas. Vão ficar tão bem equipadas quanto as Forças Armadas americanas, soviéticas, chinesas. Porque nós não vamos falar grosso no mundo e nem ser arrogantes. Nós vamos ser magistrado. Magistrado quer dizer com autoridade
pedagógica, conhecimento pleno de causa e domínio da vida civilizada. Evidente que não somos um extra-ser. Não. É o mundo cibernético que nos equipa desse jeito. Temos nos complementando os melhores serviços de inteligência dos povos livres. E somos um povo irmão com o povo norte-americano. E as nossas origens são judaicas. É a doutrina cristã que produziu a civilização brasileira. E ela vem da escola da conciliação, trazida por Jesus, que disse ao fundá-la: eu não vim revogar a escola de Moisés, mas vim para cumprir as leis estabelecidas por ela e adequá-la ao desenvolvimento que a humanidade, a partir dela, já precisava naquele tempo. E agora, de novo, como está no Apocalipse, a humanidade está precisando de uma nova redimensão de consciência, para que o intelecto humano se expanda para entranhas mais profundas da inteligência da criação. É assim que nós completamos a nossa, ou seja, cumprimos a nossa gestação espiritual rumo ao nosso nascimento para a eternidade. E esse é o propósito de Deus. E por isso, a única finalidade do ser humano na Terra é procriar, sobreviver e raciocinar. Três coisas conjugadas, fundidas uma na outra, porque não se opera uma sem a outra. Por isso, é uma loucura os ricos que se preocupam em fazer patrimônio para os filhos sem se preocuparem com a pátria onde esse patrimônio se localiza. São doidos varridos e por isso as riquezas do mundo não se perpetuam. E aí dá o grau de burrice da humanidade. Não é só do Brasil, da humanidade inteira. Até do próprio povo israelense, que agora de 47 para cá, é que parece que eles começaram a entender as escrituras sagradas, a entender o constitucionalismo e a compreender que Deus os separou como seu povo, não para eles serem conquistadores do mundo, que aliás o judeu nunca foi, mas para serem os servidores da humanidade. E o judeu hoje tem essa consciência. Está desenvolvido em todas as áreas de ciência, em todas as áreas de conhecimento, mas para servir a humanidade. Até nós aqui no Brasil, nós não teríamos os recursos de segurança que temos se não fosse o povo judeu, as nossas raízes de fé e de intelectualidade. Quanto à miscigenação, somos enraizados no mundo inteiro. Dessas raízes, nós criamos aqui, pela miscigenação, a raça brasileira sem raça. E assim constituímos o povo de Deus, porque o Brasil é a terra da promissão. Jerusalém é a terra sagrada, de onde Deus estabeleceu morada entre nós. O Brasil é a terra da promissão. Ninguém tem dúvida disso. Somos o povo sem raça para constituirmos o povo de Deus, que acolhe todos os povos. E não temos outra explicação para isso, quando nós hoje temos a certeza, porque está às nossas mãos,
somos o povo mais rico do planeta Terra. Precisamos agora é só colocar na cadeia essa bandidagem que está no poder, e isso aí vamos fazer, já que vamos começar. Talvez até já tenhamos começado. Coisas que a gente não conta. Mas assim que tiver essa bandidagem toda excluída do poder, e eu pretendo dentro de pouquinhas horas, ou talvez pouquinhos dias, ou a qualquer tempinho aí, eu pretendo estar despachando diretamente do Palácio do Planalto. E então, o Diário Oficial da União vai ter uns 2 ou 3 meses aí de publicação quase só de atos bastante antipáticos para os bandidos, para as oligarquias do poder, para os apátridas de todo gênero, mas muito acolhidos pelo povo brasileiro, que é o povo de Deus. Então, estas dúvidas que surgem aqui por pura ignorância, aqui sobre o parágrafo único do artigo 4º, isso aqui vai ser dissolvido já no jardim de infância, porque está para chegar dos Estados Unidos a doutora Terezinha Lemunir, minha confrade de academia, que vai fazer os livros didáticos para os nossos bebês, a nossa população de jardim de infância. Então, vai ter 2 livros aí que vai começar a educação do Brasil, do jardim de infância até o curso superior. Os 10 mandamentos e a Constituição. Ela sabe fazer isso em livrinhos que os nossos bebês, inclusive, vão gostar de aprender pelas figurinhas, pelo jeito que os olhos ensinam. E aí eles vão aprender que o parágrafo único aqui estabelece uma sociedade de nações, a oferta pelo Brasil aos nossos vizinhos. Agora não é nada imposto, é uma oferta através do nosso relacionamento continental, econômico, social, cultural, e através disso aí nós irmos nos entendendo como vizinhos que se estimam, que se precisam uns dos outros. Cada um com a sua economia, a sua política, a sua sociedade e a sua cultura. Que não é o que eles fizeram aqui. O terrorismo comunista invadindo o país e criando organizações terroristas lá, como é essa Unasul, Ursal, URF e por aí afora. Acho que está esclarecido. Muito obrigado e Deus nos abençoe a todos.